Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Vou prender meu microfone aqui para a gente começar a conversar sobre um livro que me fez pensar muito, sabe, na vida, na verdade, na transição e na trajetória que a vida segue. Que é esse livrinho aqui, ó, O Retrato, faz parte da saga O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. É muito satisfatório ler essa história. Faz tempo que a gente não conversa por aqui, né? O nosso último foi o Sapiens. Se você ainda não viu, vai lá. Mas aqui nesse canal, como vocês já sabem, a gente fala sobre estudo, literatura e trabalho. Então venha comigo para a gente conversar sobre o volume 2 do Retrato, né? Dessa saga O Tempo e o Vento. E como vocês sabem aqui, um pouquinho diferente dos outros canais literários que vão resenhando aqui o livro, né? A gente vai conversando sobre coisas da vida, embasado aí por uma boa literatura. Gente, eu comecei a ler esse livro já tem um tempo. Esse aqui foi o que eu fiquei mais pregada nele, assim, demorei, me arrastei um pouco para terminar de ler, tanto pelas questões, né, de vida mesmo, de tempo, de coisas para fazer, quanto por questões emocionais ligadas ao personagem principal. Né? O Rodrigo aqui desse livro, ele me fez passar muita raiva. É assim, eu sinto raiva dos personagens. Então ele me fez passar muita raiva, porque ele é uma pessoa que ao mesmo tempo que você gosta, né, você desgosta. Porque ele tem uma coisa, assim, ele tem essa dualidade do humano, sabe? E essa dualidade do humano é, realmente pega na gente, né? Porque nós somos assim também, né? Nós somos dessa forma, né? Esse Rodrigo aqui é o Rodrigo Terra Cambará, né? É diferente do certo Capitão Rodrigo, que é o avô desse daqui, porque o Rodrigo ele já vem no momento em que a vida tá, entre aspas, feita, né? A família dele já lutou muito para conseguir o que eles têm. Então, o Rodrigo vem ali, ó, de uma faculdade de medicina, formado em medicina, voltando para o interior, cheio de ideias e de preguiça. Pensa num homem preguiçoso, esse tal de Rodrigo, quando ele chega lá em Santa Fé. Então, ele volta para Santa Fé depois desse período ali, né, de estudos em Porto Alegre, se eu não me engano. E isso me fez pensar muito no que a gente monta para os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente dá a estrutura, eu não sou contra dar estrutura para nenhuma criança, são os nossos filhos. Uma vez eu ouvi a frase assim, ó, se eu não ajudar o meu filho, a quem eu vou ajudar? Então, tem que ajudar mesmo. Eu acho que a gente tem que preparar o terreno. Eu sempre digo que o teto de um é o piso do outro, né? Então, eu acho que isso é válido, é um dever como pai, sim, preparar o terreno, mas de vez em quando, né, essas pessoas para as quais a gente prepara os terrenos, eles viram um Rodrigo, assim, um Rodrigo que gosta da boa vida, da boemia e que gosta, acima de tudo, de gastar o dinheiro dos pais. Gente, eu fiquei chocada. Esse livro me fez pensar nisso, que eu acabei de falar com vocês, mas me fez também pensar naqueles filhos que não assumem o legado do pai. Ah, Michel, mas aí tem que ser obrigado a assumir o legado do pai? Não é obrigado. E claro, aqui nós estamos no canal de conversa, então se você discorda de mim, deixa o seu comentário aqui, fique à vontade. Não é ser obrigado a carregar o legado dos pais, mas é que tem horas, tem momentos que eu vejo que os pais construíram um baita de um legado e o filho meio que destrói aquilo com as próprias mãos. Vou usar aqui um exemplo de famosos, né? Por exemplo, às vezes as pessoas vêm e a gente está comentando assim, comentando cultura pop, e as pessoas falam, ah, mas é porque aquela a Patrícia é filha do Silvio Santos, apresenta mal o programa, não sei o que, fala mal da Patrícia, e eu meio que defendo a Patrícia, sabe? Eu meio que defendo, não, eu defendo a Patrícia, porque
Ela recebeu um legado ali. O Silvio Santos foi o maior, um dos maiores apresentadores do Brasil, né? Ele fez história com a construção ali de uma própria rede televisiva e aí a filha assume pós-morte dele e ela tem tentado fazer o melhor dela. Estou falando como apresentadora, tá, gente? Então ela tem tentado ali, né, dar o melhor dela. Pelo menos, de verdade, essa filha está carregando o legado dos pais nas mãos. Agora, eu tenho certeza que vocês já ouviram histórias assim de pais que construíram patrimônio, de pais que construíram até empresas, né? Empresas aí bem fortes, bem sólidas e que ao falecimento não tiveram ali nenhum filho que assumisse esse legado, né? Que desse continuidade a esse legado. E eu acho isso tão triste, sabe? Eu acho assim que não que você seja obrigado, não que você tenha que fazer a mesma, seguir a mesma profissão, não é isso. Você pode ter uma outra profissão, mas eu estou falando de você. Se você não quer ir lá cuidar, que você pelo menos se atente a contratar alguém, a deixar alguém, a olhar sempre, porque aquilo talvez fez a história do seu familiar, né, do seu pai, da sua mãe. Talvez aquilo ali foi a trajetória dele e acaba se diluindo nas famílias, né? Então aqui a gente tem uma saga familiar que não começa aqui, começa com Ana Terra, né, no volume 1 lá atrás. Eu já estou aqui, ó, no retrato 2, então é o volume, como se eu tivesse lido o quarto livro, né? Deixa eu ver aqui, é o quarto livro. Eu ainda vou para o arquipélago, se vocês quiserem eu volto aqui, sei lá quando. Os algoritmos do YouTube, eles devem me odiar, porque eu publico vídeo quando eu quero. Eu não adianta assistir os influencers aí, os estudiosos de YouTube, porque eu vou publicar livro publicar vídeo quando eu quiser. Né? Outra coisa também, todo mundo fala, tem que ter um cenário, tarará. Gente, eu não estou conseguindo manter um cenário de livros, mas eu sou uma leitora assídua. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mesmo que você não tenha livros físicos, você pode ser um leitor assíduo. Então eu decidi que nesse canal eu sou livre, então o cenário que eu sento é onde eu acho que está bonito e aí eu gravo para vocês, às vezes no escritório do meu marido, às vezes com paredes diferentes, e aí tem muitas abordagens para eu poder sentar e conversar com vocês. Então, olha só, esse livro não começou agora, como eu ia dizendo, é uma saga familiar. Começa lá em Ana Terra, passa pelo certo Capitão Rodrigo. A história de Ana Terra me comoveu de um tanto, assim, eu pensei em tantas pessoas, né, que tiveram que lutar para, usando meu próprio exemplo, para que eu chegasse a ser o que eu sou hoje, que a história dela me comoveu muito, me trouxe um senso, assim, de proximidade com pessoas que eu conheço na vida real, sabe? Mas enfim, eu não gravei vídeo dos anteriores, resolvi gravar desse aqui porque esse Rodrigo, ele me fez passar muita raiva com essa questão dele ir abrindo e deixando tudo escorrer ali pelas mãos, né? Claro que, assim, ele era uma pessoa que... É a dualidade, ele era uma pessoa, um personagem aqui que vivia essa dualidade do bom, da bondade, da maldade, né? É esquisito, né? Você ser chocada, ser colocada de cara a cara com esse tipo de personagem. Eu acho que o Érico Veríssimo fez isso muito bem na trajetória desses personagens. Outra coisa que eu fiquei me perguntando aqui na leitura desse livro é que todo final de livro eu vou mostrar para vocês. O Érico Veríssimo, ele faz uma cronologia aí entre a vida dos personagens e a vida dele, né, do próprio autor. E eu fico chocada porque tem muitos acontecimentos históricos aqui nesse livro, né? E tem umas coisas que acontecem lá na história do livro que, se você olhar, gente, acontece igualzinho nos dias de hoje. Nós estamos falando aqui, ó, de 1900 e baratinha, né? Nós estamos falando de uma formação de sociedade ali em Porto Alegre mesmo, no sul, né? E de todas aquelas guerrilhas, todas aquelas, né,
brigas, né, guerras que tiveram lá no sul, todos aqueles confrontos, na verdade é a palavra confronto que eu quero utilizar, né, todos aqueles confrontos que tiveram por lá. Então ele consegue fazer isso muito bem, ele coloca essa cronologia que no final eu fico chocadíssima com os fatos que ele vai atrelando ao real, ao que existe ali de real, de factível, e a criação dos seus próprios personagens. Isso é um baita escritor, né, gente? Porque assim, se a gente pensar na escrita por si só, a escrita, a criação de cenários, a criação de personagens, vai muito no caminho daquilo que você deixa o seu pensamento pensar como aspecto da própria criatividade. Então, quando você imagina um cenário ali, como você imagina situações e consegue colocar, porque ainda tem essa questão, né? Às vezes você imagina muito na sua cabeça, mas na hora de transpor ali para a palavra, né, para a escrita ou para o computador, aquelas ideias vão se perdendo um pouco. Então, o processo de escrita ele é um processo muito trabalhoso, porque ele tem que ser muito observado para você não perder os detalhes. E esse autor isso aqui faz com muita primazia, sabe? Com muito conhecimento das palavras que ele vai utilizar para poder colocar ali para fazer conexão, né? Porque o que acontece muito na literatura hoje em dia, na formação de leitores, na formação de escritores, como nós temos muita IA disponível, né? Alguns escritores eles estão pedindo essas ideias prontas para IA e essa IA está retornando com palavras semelhantes. Então, os livros estão saindo todos com palavras muito semelhantes. O vocabulário da IA, né? E aqui eu não estou batendo na IA, mas o vocabulário da IA ele vai muito em processo daquilo que você está alimentando aquela inteligência artificial. E normalmente ela vai mapeando ali quais são as palavras que você mais utiliza, né? O que você utiliza até para construir o prompt. Então, com isso, né, os textos, os livros mais recentes, né, com essa escrita com a ajuda de IA, tem livros sendo feitos totalmente, 100% com IA. Ele já vem muito com esse vocabulário pronto, né? Não faz essas conexões e é tão prazeroso você pegar um livro assim, ó, que faz conexões, né, com a leitura, com a sua vida. Eu não sei se vocês sentem isso, mas toda vez que eu pego um livro, eu sinto uma conexão com a minha própria vida, sabe? Eu tento trazer para as coisas que eu estou vivenciando. Então, esse livro me chamou a atenção por isso também. O Rodrigo não é um dos meus personagens favoritos, eu achei ele muito blasé, sabe? Aquela pessoa, volto a dizer, é aquela dualidade, né? Mas tem um personagem aqui, o Dom Pepe, que ele já aparece na história anterior, que ele é um personagem secundário, mas que tem uma importância grandiosa para esse livro. Porque olha só, o nome do livro é O Retrato. E esse retrato, ele retrata, sem vocabulário, retrata. Esse retrato, ó que eu vou dar um spoiler, tá? Nada mais é do que um retrato em tamanho real do personagem aqui principal, do Rodrigo, e que ele coloca no centro da sala, né? Isso me fez pensar em todas essas pessoas, todos esses nomes da nossa história que uma hora ou outra contrataram um pintor para retratar a si mesmo numa tela, né? E esse pintor aqui, o Dom Pepe, ele teve um cuidado porque ele queria que aquele retrato do Rodrigo fosse tão real que as pessoas olhassem e até se assustassem com a realidade, se assustassem com as cores, ou então pensassem que estivessem conversando com o próprio Rodrigo, sabe? Aquela coisa assim, meio... não é misteriosa, mas aquela coisa que parece uma alusão fantasmagórica, que o Rodrigo, por mais que ele, né, no futuro não estivesse mais ali no sobrado, que já tivessem passado anos da morte dele, aquele retrato continuasse ali de pé, né, mostrando o que houve no casarão,
um personagem daquele, uma pessoa daquela que abria as portas do casarão sempre que possível, que recebia pessoas que gostavam de festa, que gostavam de interação. O Rodrigo gostava muito de interação. A bateria social dele não acabava não, gente do céu. Da esposa dele acabava, da Dinda, da Maria Valéria acabava, mas a dele não. Imagina ser casada com um homem desse, que quer festa, que quer música, que quer tudo, todos os santos dias. Deve ser um negócio muito doido. Deve ser muito doido, não sei, né? Todos os santos dias, porque de vez em quando eu sou essa pessoa que gosta de reunir, mas imagina todos os santos dias a sua casa está aberta para pessoas ali dentro, né? Então, voltando aqui ao Dom Pepe, ele faz esse retrato do Rodrigo com essa intuição e aí, com esse objetivo, né? E aí eu estava lendo aqui no final, porque tem um prólogo aqui, né? E o próprio livro ele traz isso, que esse retrato ele lembra um pouco a história lá do Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, né? Claro que lá no retrato de Dorian Gray esse retrato vai se tornando decadente, né, e tal. Aqui no livro, não, eu acho o próprio livro fala que o autor foi inspirado, né? Mas aqui no livro não há esse desgaste da imagem, mas há a imagem ali como uma fonte de lembrança de que aquela figura sempre existiu. E para a gente finalizar aqui o nosso livro, né, de hoje, a nossa conversa de hoje, que eu sinto que está, pelo menos para mim, está muito agradável. O livro sempre começa contando, ele sempre termina contando que é como se fosse um spoiler do próximo que vai vir. E aí ele conta aqui um pouquinho, né, dos dois filhos do Rodrigo, que é o Floriano e o Eduardo, e aí ele já dá aqui o tom de como que vai ser o próximo livro, que é o Arquipélago. Então já está contando aqui a história desses dois jovenzinhos, jovens, né? Sendo que um é comunista e o outro não, sendo que um leva para casa uma certa divergência, né, dos padrões ali, que é ir contra o pai, chama o pai de burguês, né? Toda aquela história que de vez em quando se repete na atualidade. E aí eu vejo aqui uma briga familiar, uma discussão familiar no final desse livro, falando de política. Aí eu penso, não quero ler nada de política, não quero me envolver com nada de política, não quero ouvir nada de política, não quero falar. Aí eu leio Érico Veríssimo e no final tem essa discussão política aqui entre os dois irmãos, né? Um irmão que é um escritor, né? Que é o Floriano, que quer escrever, que está indo ali resgatar a história da família, né? Tem uma aproximação maior com o pai do Eduardo, que é um comunista e que agora quer que as ideias comunistas estejam ali, que chama o pai de burguês, né? E aí a gente acaba também acessando essa diferença geracional por meio dessas duas figuras que apareceram aqui bem no finalzinho do livro. Então, deixo aí, ó, de dica para vocês, né? É muito válido essa leitura. Comece lá do livro 1, é uma sequência. Continuando, depois do carro de som. Gente, então olha só, aqui no finalzinho também me fez lembrar o seguinte, essa história da transição, né, entre duas gerações, né? O livro ele trabalha muito bem esse aspecto das transições das gerações, né, o aspecto dos conflitos internos que isso pode gerar. Estou gostando demais do Tempo e o Vento, é uma leitura muito válida, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer, até para sentir raiva desse Rodrigo aqui, desse livro Retrato, e vir conversar comigo. Então, se você já leu, ou se você gostou, se você pretende ler esse livro, se você acha que nossas reflexões aqui são válidas, deixe o seu comentário. Vamos fazer juntos uma sociedade de estudiosos. Nós precisamos disso urgentemente. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo.